O torcedor do Atlético Mineiro foi surpreendido nas últimas horas por uma especulação que começou a ganhar força nos bastidores do futebol e, rapidamente, tomou conta das conversas entre os atleticanos. O assunto envolve um dos jogadores mais importantes do elenco alvinegro e uma possível transferência para o Al-Nassr, clube que vem chamando a atenção do mundo inteiro por seu enorme poder financeiro. Embora ainda não exista qualquer confirmação oficial, os rumores cresceram de maneira impressionante e passaram a movimentar debates entre torcedores, comentaristas e pessoas ligadas ao futebol. A possibilidade de perder um jogador de destaque sempre gera sentimentos mistos dentro de uma torcida apaixonada. Ao mesmo tempo em que muitos reconhecem que propostas milionárias são difíceis de recusar, existe também o lado emocional de quem acompanha cada partida, cada conquista e cada momento importante vivido pelo atleta dentro de campo. Por isso, o simples surgimento dessa especulação já foi suficiente para provocar reações intensas entre os atleticanos, que acompanham atentamente cada nova informação relacionada ao caso. Nos corredores do futebol, comenta-se que representantes do clube saudita estariam monitorando a situação do jogador há bastante tempo. O desempenho apresentado nas últimas temporadas teria despertado o interesse de diversos mercados internacionais, mas o Al-Nassr teria decidido avançar de forma mais contundente em busca da contratação. O projeto esportivo e financeiro oferecido seria considerado extremamente atrativo para qualquer atleta do futebol sul-americano. A notícia começou a circular de maneira discreta, mas rapidamente ganhou proporções muito maiores. Em grupos de torcedores, páginas esportivas e canais especializados, o possível negócio passou a ser tratado como um dos temas mais importantes do momento envolvendo o Atlético Mineiro. Afinal, trata-se de um jogador que possui enorme identificação com a torcida e que desempenha papel fundamental dentro da equipe. Entre os atleticanos, muitos acreditam que a saída representaria uma perda técnica considerável para o elenco. Afinal, não é simples encontrar um substituto à altura quando se fala de um atleta que já demonstrou capacidade de decidir partidas importantes e assumir responsabilidades em momentos de pressão. Essa preocupação tem sido um dos assuntos mais comentados entre os torcedores desde que a especulação ganhou força. Por outro lado, existe também quem enxergue a possível negociação como uma oportunidade financeira importante para o clube. Em tempos nos quais o equilíbrio das contas é fundamental para o planejamento de qualquer equipe, uma venda envolvendo valores elevados poderia representar um reforço significativo para os cofres atleticanos. Essa visão tem sido defendida por parte da torcida que acredita na necessidade de pensar não apenas no presente, mas também no futuro da instituição. O Al-Nassr vem se consolidando como um dos grandes protagonistas do mercado internacional. Com investimentos expressivos e um projeto ambicioso, o clube saudita tem conseguido atrair atletas de diferentes partes do mundo. Esse cenário faz com que qualquer interesse demonstrado pela equipe seja levado muito a sério, principalmente quando envolve jogadores que vivem grande fase em seus respectivos clubes. Enquanto os rumores seguem crescendo, a diretoria atleticana mantém postura discreta. Nos bastidores, existe a compreensão de que especulações fazem parte da rotina do futebol, especialmente quando um atleta se destaca em competições importantes. Ainda assim, a movimentação em torno do possível negócio naturalmente desperta atenção e exige acompanhamento constante por parte dos dirigentes. A torcida do Galo conhece bem a importância do jogador que está sendo envolvido nessa história. Ao longo de sua trajetória no clube, ele acumulou atuações marcantes, participou de momentos especiais e conquistou o respeito dos companheiros e dos torcedores. Por isso, a possibilidade de vê-lo atuando em outro continente desperta sentimento de nostalgia mesmo antes de qualquer definição. Outro ponto que chama atenção é o impacto que uma transferência desse porte poderia gerar dentro do elenco. Jogadores que possuem papel de liderança costumam influenciar não apenas dentro das quatro linhas, mas também nos bastidores do clube. A saída de uma peça importante exige reorganização e adaptação, fatores que podem influenciar diretamente o desempenho da equipe ao longo da temporada. Muitos torcedores lembram que o futebol moderno se tornou cada vez mais dinâmico e imprevisível. Negociações que pareciam impossíveis acabam acontecendo de maneira surpreendente, enquanto outras que pareciam praticamente concluídas acabam não se concretizando. Essa imprevisibilidade faz com que a cautela seja fundamental ao analisar qualquer rumor envolvendo grandes transferências. A repercussão da possível venda também ultrapassou os limites da torcida atleticana. Em diversos ambientes ligados ao futebol brasileiro, o tema passou a ser debatido como exemplo da crescente força financeira exercida pelos clubes do exterior. Cada vez mais equipes internacionais demonstram capacidade para realizar investimentos que poucos clubes sul-americanos conseguem igualar. Apesar disso, muitos atleticanos mantêm a esperança de que o jogador permaneça no clube. Existe a confiança de que o projeto esportivo do Atlético Mineiro ainda pode oferecer desafios importantes e oportunidades de conquistas relevantes.
Esse sentimento é reforçado pela forte ligação que muitos atletas desenvolvem com a massa atleticana ao longo de suas passagens pelo clube. Nos bastidores, especula-se que uma eventual proposta envolveria cifras capazes de chamar a atenção de qualquer diretoria. Valores considerados extremamente elevados costumam mudar completamente o cenário de uma negociação, especialmente quando existe interesse mútuo entre as partes envolvidas. É justamente por isso que o assunto vem sendo acompanhado com tanta atenção. A história do Atlético Mineiro é marcada por grandes jogadores que deixaram sua marca e conquistaram espaço eterno na memória da torcida. Sempre que surge a possibilidade de uma despedida importante, o sentimento de apreensão toma conta dos torcedores. Afinal, ninguém gosta de imaginar a saída de um atleta que se tornou referência dentro da equipe. Ao mesmo tempo, o futebol também é feito de ciclos. Muitos ídolos seguiram caminhos diferentes em determinados momentos de suas carreiras, enquanto novos talentos surgiram para escrever suas próprias histórias. Essa renovação constante faz parte da essência do esporte, embora nem sempre seja fácil aceitá-la quando envolve jogadores queridos pela torcida. Outro aspecto que vem sendo discutido é o possível planejamento do Atlético Mineiro caso a negociação realmente aconteça. A reposição de uma peça importante exige estudo cuidadoso de mercado, análise de perfil e avaliação financeira. Não basta apenas contratar um substituto. É necessário encontrar alguém capaz de se encaixar na identidade da equipe. Entre os torcedores mais otimistas, existe a crença de que qualquer eventual saída seria acompanhada por reforços de qualidade. A expectativa é que a diretoria utilize eventuais recursos provenientes da negociação para fortalecer o elenco e aumentar ainda mais a competitividade da equipe nas competições futuras. Enquanto isso, o jogador segue sendo observado atentamente pela torcida. Cada entrevista, cada publicação nas redes sociais e cada aparição pública acabam sendo analisadas em busca de pistas sobre seu futuro. Esse comportamento é comum em momentos nos quais rumores de transferência passam a dominar o noticiário esportivo. O interesse do futebol saudita em atletas brasileiros não é novidade. Nos últimos anos, diversos jogadores receberam propostas consideradas irrecusáveis e optaram por iniciar novos desafios em um mercado que cresce rapidamente. Esse contexto faz com que qualquer especulação envolvendo o clube saudita seja vista com enorme credibilidade pelos torcedores. A relação construída entre o atleta e a torcida do Atlético Mineiro é um dos fatores que tornam essa história ainda mais impactante. O carinho recebido nas arquibancadas e o reconhecimento pelas atuações marcantes criaram um vínculo especial que dificilmente passa despercebido em momentos de possível despedida. Há também quem destaque que uma eventual transferência poderia representar reconhecimento internacional ao trabalho desenvolvido pelo jogador. Afinal, despertar interesse de clubes que realizam investimentos expressivos demonstra o valor e a qualidade apresentados dentro de campo ao longo dos últimos anos. Nos bastidores do futebol, negociações costumam ocorrer de maneira silenciosa. Muitas vezes, informações surgem apenas quando as conversas já estão bastante avançadas. Em outras situações, rumores ganham força sem que exista qualquer acordo próximo. Essa característica do mercado contribui para o clima de mistério que envolve o caso. O torcedor atleticano acompanha tudo com atenção e ansiedade. Cada nova informação gera debates, opiniões e diferentes interpretações sobre aquilo que pode acontecer nas próximas semanas. Esse ambiente de expectativa tem sido uma das marcas da repercussão envolvendo o possível negócio. Caso a transferência realmente aconteça, certamente será uma das negociações mais comentadas envolvendo o clube nos últimos tempos. Não apenas pelos valores envolvidos, mas também pela importância do jogador dentro do elenco e pela ligação construída com a torcida ao longo de sua trajetória. A força da massa atleticana é frequentemente apontada como um diferencial do clube. O apoio constante vindo das arquibancadas cria uma atmosfera especial, que muitos jogadores destacam ao falar sobre sua experiência vestindo a camisa alvinegra. Por isso, qualquer possibilidade de despedida costuma ganhar contornos emocionais. Ao longo dos últimos dias, diferentes versões sobre a negociação passaram a circular entre torcedores e veículos esportivos. Algumas apontam para conversas preliminares, enquanto outras sugerem que o interesse seria mais concreto. Essa divergência de informações contribui para aumentar ainda mais as especulações. Independentemente do desfecho, o simples surgimento dessa história já demonstra como o elenco atleticano possui atletas valorizados no mercado internacional. O interesse vindo de clubes com grande capacidade financeira reforça a qualidade do trabalho realizado e o potencial dos jogadores que defendem as cores do Galo. Muitos torcedores acreditam que os próximos capítulos serão decisivos para esclarecer a situação. Enquanto isso não acontece, a expectativa continua crescendo e alimentando discussões em todos os cantos, onde existe um atleticano acompanhando as notícias do clube. Existe também a percepção de que negociações dessa magnitude podem se desenvolver rapidamente.
O futebol já mostrou diversas vezes que mudanças inesperadas acontecem em questão de dias, transformando rumores em realidade quase sem aviso prévio. A possibilidade de uma venda milionária naturalmente desperta interesse de toda a comunidade esportiva. Não se trata apenas da saída de um jogador importante, mas também de um movimento que pode influenciar diretamente os planos futuros do Atlético Mineiro dentro e fora de campo. A torcida segue dividida entre a esperança de permanência e a compreensão de que propostas gigantescas fazem parte da realidade do futebol moderno. Essa mistura de sentimentos tem sido uma das características mais marcantes da repercussão envolvendo o caso. Enquanto as especulações continuam, o foco dentro de campo permanece fundamental. O elenco segue trabalhando, os compromissos continuam acontecendo e o apoio da torcida permanece, sendo um elemento essencial para a busca de resultados positivos. Nos bastidores, cada movimentação é observada com atenção. Qualquer detalhe pode ser interpretado como sinal de avanço ou recuo nas negociações, aumentando ainda mais o clima de expectativa entre os atleticanos. O jogador, por sua vez, continua sendo peça importante dentro do grupo. Sua dedicação, qualidade técnica e participação nos jogos ajudam a explicar por que seu nome desperta interesse de mercados tão competitivos. A história ainda está longe de um capítulo final. Muitas perguntas permanecem sem resposta, e diversos cenários continuam possíveis. É justamente essa indefinição que mantém o assunto entre os mais comentados do momento. Os torcedores sabem que o futebol é movido por emoções, sonhos e surpresas. Por isso, acompanham cada novidade com atenção redobrada, aguardando os próximos acontecimentos relacionados ao possível negócio. Se a transferência acontecer, ficará marcada como mais um capítulo importante da história recente do Atlético Mineiro. Se não acontecer, servirá como prova do quanto os atletas do clube são valorizados no cenário internacional. Até que exista uma definição, o clima seguirá sendo de expectativa, especulação e muita conversa entre os apaixonados pelo Galo, que continuam acompanhando atentamente cada detalhe dessa história que promete render muitos capítulos. E você? O que acha dessa possibilidade? Deixe sua opinião nos comentários, participe do debate, compartilhe sua visão sobre o futuro do jogador e sobre o que seria melhor para o clube. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para acompanhar todas as novidades, rumores, bastidores e notícias do futebol. O seu apoio é fundamental para o crescimento do canal e para que possamos continuar trazendo conteúdos especiais para todos os torcedores.